O presidente Lula sancionou com vetos o primeiro projeto de lei de regulamentação da reforma tributária. E, de acordo com o governo, os principais objetivos do texto são simplificar regras e zerar o imposto de itens da cesta básica. Mais detalhes com André Anelli. O texto que recebeu a sanção do presidente Lula prevê a substituição do regime tributário atual por um modelo que promete ser mais simples. Vão deixar de existir os 5 impostos que incidem sobre o consumo: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Todos eles vão ser substituídos pelo Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que se divide em Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que será municipal, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, estadual. E tem ainda o IS, o Imposto Seletivo, chamado de Imposto do Pecado, por acabar incidindo sobre bens e produtos que são considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. Durante a cerimônia relacionada à medida, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula destacou que a aprovação da reforma tributária e a regulamentação do texto foram possíveis graças ao que ele chamou de capacidade de diálogo do governo com o Congresso, também com governadores e com setores da sociedade civil. E veja a proeza da democracia, veja a proeza da capacidade de diálogo, veja a proeza de você conversar com os contra e com os favoráveis e com os neutros. Fazer o que nós fizemos, num regime democrático, com um Congresso onde o meu partido só tinha 70 deputados e 9 senadores. Fazer isso com imprensa livre, com sindicato livre e com empresário podendo falar o que quiser, demonstra, meu querido Pacheco, meu querido, Reginaldo, meu querido Eduardo Braga, que a democracia é a melhor forma de governança que existe no planeta Terra. O presidente Lula sancionou a regulamentação da reforma tributária com diversos vetos. O principal deles isentava fundos de investimento e fundos patrimoniais de pagar os impostos unificados a serem implementados pelo novo modelo. A Advocacia Geral da União avaliou que o trecho concedia um benefício fiscal aos fundos, o que não é previsto na Constituição. Além desse ponto, também foi vetado o trecho que permitia que o imposto seletivo não incidisse sobre exportações de bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Também o trecho que criava, na estrutura do Ministério da Fazenda, a Escola de Administração Fazendária. E, por fim, foram vetados os trechos que davam desconto a seguros para dispositivos furtados ou roubados. Os vetos foram sugeridos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que considera não haver polêmica nos pontos vetados, que, segundo ele, são poucos e poderiam causar erros de interpretação. O ministro ressaltou que o Senado está pronto para avançar com a regulamentação e adiantou que a pasta vai começar a discutir a regulamentação do imposto seletivo, chamado de Imposto do Pecado, por incidir sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Segundo o ministro, a sanção da regulamentação representou um grande dia para o Brasil. Se vê pouco isso no Brasil. É importante registrar o afinco com que essa equipe levou a termo uma reforma tão complexa como essa. Imagina você fazer um pacto federativo com 5.570 prefeitos, com 27 governadores, com todos os setores envolvidos, porque isso mexeu com toda a economia brasileira, e chegar num entendimento para votar uma emenda constitucional e uma lei complementar. Isso é uma tarefa de uma geração. De uma geração. E ela está sendo entregue ao povo brasileiro. O secretário especial da reforma tributária, Bernard Api, explicou que o texto foi mantido na essência e a alíquota final do IVA deve ficar em torno de 28%. Um pouco acima do que havia sido a alíquota que resultou do texto que havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados originalmente antes de ir para o Senado. Em torno de 28%, mas isso a gente vai divulgar a nota. A sanção assinada pelo presidente Lula foi relativa apenas à primeira lei da reforma tributária e o governo ainda precisa aprovar outras normas para regulamentar a mudança da tributação no país.
De Brasília, André Anelli. Vamos então iniciar um momento de análises aqui no Jornal da Manhã desta sexta-feira. Conosco hoje Deise Ciocari, Cristiano Vilela, muito obrigada pela presença de vocês. Bom dia, boa sexta-feira. Começo com você, Deise. Ontem falávamos, esses vetos já eram esperados, mas não alteraram os pontos principais da reforma, não alteraram a estrutura da reforma e com isso a gente vence uma parte ou um episódio da história que estava travado havia décadas já. Temos muito ainda a discutir agora em 2025, outras propostas no contexto da reforma tributária, mas a base passou e ontem foi sancionada. Nós não destacamos na matéria, mas o Bernard Api, ele disse ontem uma informação muito importante de que nos próximos 10, 15 anos, assim que a reforma já estiver em vigor, vai haver um ganho de cerca de 10% na renda dos brasileiros. Então, a gente pode não ter, talvez, o melhor modelo que poderia ter sido aprovado pelo Congresso Nacional, mas é melhor do que o que nós temos hoje. Vê dessa forma também? Com certeza, Lívia, bom dia Vilela, os amigos da Jovem Pan. A reforma tributária ela é uma das pautas mais desafiadoras para qualquer governo, dada a complexidade dos interesses envolvidos, dos interesses em jogo. Então, a aprovação dela é muito importante, sim. Óbvio, a gente sempre destaca, ela não é a reforma ideal, né? A gente precisaria de uma reforma administrativa, porque a gente tem um Estado brasileiro que, como todos sabem, ele é obeso, ele é inchado, ele é ineficiente. Mas a reforma tributária é um ponto positivo, sim. A sanção dessa lei é uma sinalização importante de comprometimento político, tanto do Congresso Nacional quanto do Palácio do Planalto. A gente tem que pensar também, Lívia, Vilela, que qualquer mudança tributária, ela provoca reações nos setores econômicos mais afetados, e isso exige do governo uma habilidade de articulação considerável, e isso foi feito, né, para que essa reforma pudesse ter sido aprovada pelo Congresso Nacional. Então, agora, apesar da sanção, os próximos passos eles vão ser cruciais para determinar o sucesso dessa reforma, né, Lívia, não é só aprovar. A implementação ela vai depender de regulamentações adicionais, da criação de um ambiente de cooperação entre União, estados e municípios. A gente tem falado tanto aqui na Jovem Pan sobre essa crise no federalismo brasileiro, então a cooperação agora entre os entes ela vai ser muito importante. Reitero, ela não é a reforma ideal, mas ela é importantíssima para o momento atual do Brasil. É isso mesmo, Deise. Um ótimo dia a você, a Lívia, ao Matos e a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, nós temos aí uma boa notícia, é evidente, a reforma tributária ela é um avançar. Diante de mais de 30 anos de discussões, de projetos, de idas e vindas, agora nós temos uma reforma aprovada, temos agora a regulamentação, essa primeira etapa da regulamentação aprovada e sancionada pelo presidente da República. Isso, de uma forma geral, é positivo. Agora, é importante destacar que nem tudo são flores e o Brasil está saindo realmente desse processo, dessa discussão, com o maior IVA do mundo, cerca de 28%, como foi anunciado pelo secretário Bernard Api. O que faz com que amanhã ou depois, quando tivermos efetivamente a aplicação dessa nova estrutura tributária, que os setores produtivos, que os cidadãos de uma forma geral, sintam realmente esse peso. Se de um lado nós pudermos aproveitar o momento histórico e fazer finalmente com que essa reforma saísse do papel, saísse do campo das ideias e fosse aprovada, por outro lado, o Brasil perdeu um momento histórico de fazer com que tivesse uma estrutura tributária mais justa, mais enxuta, mais compacta, permitindo ao setor produtivo e à sociedade como um todo ter maiores ganhos de produtividade. Infelizmente, o custo Brasil permanece muito alto.